Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Tarde maravilhosa na presença de Deus. Quero rogar a Deus para que esteja abençoando as nossas vidas, né? Nesse dia chuvoso, mas não impossível de Deus nos abençoar. Irmãos, eu estava meditando um pouquinho na palavra do Senhor aqui em Números capítulo 12 e me deparei aqui com a história de Miriam, né? Quem não conhece Miriam, irmã de Moisés, filha de Joquebede? E Miriam era uma moça, uma menina já que inicia um ministério junto com a sua família. Miriam estava presente. Ela foi testemunha ocular dos feitos e das maravilhas de Deus através da vida do seu irmão. Ela estava presente ali na hora quando a filha de Faraó encontra Moisés, e ela está ali presente para indicar a mãe de Moisés como ama de leite. Ela teve um papel muito impressionante, preciso, quando atravessa o Mar Vermelho, né? Ela atravessa aquele mar e ali ela, com seu instrumento de louvor, junto com algumas mulheres, ela delega um cântico de louvor a Deus pelos seus feitos, pelas suas maravilhas. E isso mostra a felicidade de Miriam de ver os feitos do seu Deus. Finalmente, então, o seu povo está livre, está liberto daquela opressão, está pronto a entrar na terra prometida, na tão sonhada terra prometida que Deus havia prometido ao seu povo. Mas no acampamento do deserto, quando eles acampam ali no deserto, alguma coisa muda. Alguma coisa mexe com Miriam. Alguma coisa ofusca, então, aquela alegria toda que ela tinha, aquela disponibilidade de estar presente na obra de Deus. E ela passa, então, a conflitar, a criticar, a murmurar, a perseguir o seu irmão. É impressionante como as pessoas que estão caminhando no mesmo objetivo, estão indo para o mesmo lugar supostamente, adoram a Deus, participam das coisas de Deus, são instrumentos de Deus, ouvem a voz de Deus, tributam a Deus, mas, de repente, num deserto, promove uma discórdia no meio dos seus irmãos. E o mais interessante é que Miriam, ela encontra naquele acampamento, no meio daquele povo que, assim como ela, estavam caminhando também para a terra prometida, ela encontra pessoas que compactua com o pensamento dela, compactua com a inveja dela, compactua, né, com a perseguição que ela havia denominado ao seu irmão. E ali começa aquela destruição entre irmãos, aquela divisão toda entre irmãos, e começa sendo liderada por Miriam para falar contra aquele que Deus levantou. É impressionante como as pessoas mudam, não é verdade? As pessoas outrora que estavam aí com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, estavam aí cientes que Deus era nas suas vidas, que Deus estava levantando alguém para fazer algo grande através da sua vida, e no deserto fica doente. Quantas pessoas adoecem no deserto? Quantas pessoas, por estar passando por dificuldade, por estar no deserto, ainda que momentâneo, descobrem que são doentes, que precisam ser tratadas, que precisam ser curadas, que não estão tão aptos assim como pensavam de entrar na terra prometida. A facilidade com que as pessoas têm hoje de prejudicar o seu irmão é notória. A praticidade que algumas pessoas encontram hoje e o prazer de se levantar contra o seu próximo é assustador. Pessoas que têm Cristo na vida, supostamente dizem que têm Cristo na vida, que participam do mesmo corpo, participam do sangue, que dizem ter o Espírito Santo, e ao mesmo tempo elas começam a conflitar uns com os outros. Elas começam a procurar à sua volta pessoas que possam, junto com elas, somar para destruir o ministério de alguém, somar para destruir a vida de alguém. Isso não é de fora. Miriam era da casa de Moisés.
Essas perseguições não vêm de fora. Essas perseguições, elas acontecem dentro da nossa casa espiritual, dentro das igrejas, companheiros de ministério, não é verdade? Irmãos que outrora brindavam Deus na sua vida. Pessoas que outrora até profetizaram que Deus era na sua vida, que Deus tinha uma obra maravilhosa para idealizar na sua vida, mas que de repente adoece. E o mais interessante que eu observei na vida da Miriam é que a doença dela foi tão forte, ela estava tão doente que ela conseguiu contagiar outras pessoas, mesmo as pessoas que estavam junto com ela naquele lugar. Pessoas que estavam participando da presença de Deus naquele lugar. Ela consegue contagiar. É impressionante como existem pessoas que têm o dom, que têm a capacidade, a força de contaminar outras pessoas para prejudicar o seu irmão. Não foi para isso que nós fomos chamados. Deus não nos levantou para nos agredir outra pessoa, para defamar outra pessoa, para tentar colocar em descrédito o ministério na vida de outra pessoa. Não foi para isso que Deus nos chamou. Como Miriam, Deus havia chamado para, junto com seu irmão, participarem desse projeto de libertação, dessa grande obra. Assim como Deus chamou a mim, chamou a você, para participarmos junto dessa transformação, dessa libertação de cativeiro, dessa libertação de opressão. É bem verdade que não estamos aptos a entrar na terra prometida de imediato. Não. Havia um acampamento ali naquele deserto. E eu me pergunto se realmente deserto, ele realmente é para nos destruir. Às vezes as pessoas dizem, eu estou no deserto, eu preciso de oração que eu estou no deserto. Mas eu acho que o deserto, em algumas situações, ele é a antessala para nós entrarmos na presença de Deus. Ele é a antessala para entrarmos na vocação verdadeira que Deus nos deu. Porque é ali no deserto que nós começamos a descobrir que temos algumas enfermidades. Miriam, quando estava na ativa, e isso é muito importante nós observarmos, ela estava na ativa, ela estava presente em muitas situações, sendo ali ministrada, administrada por Deus, ela não percebia ou não percebeu que estava doente. Enquanto nós estamos trabalhando, pregando, cantando, louvando, adorando, parece que está tudo bem, nós até acreditamos que está tudo bem. Nós transmitimos a outras pessoas que estamos bem, que somos vocacionados, que estamos prontos a fazer a obra, mas de repente para o deserto. De repente nós somos levados até o deserto. E ali nós temos tempo suficiente para conhecermos a nós mesmos. É no deserto que nós começamos a ter atitudes que nós não imaginávamos que teríamos. É no deserto que nós temos ações que nós não imaginávamos que seríamos capazes de ter. É naquele deserto que nós começamos a observar a nossa capacidade de influenciar outras pessoas. O problema é a forma que estamos influenciando. É que tipo de influência nós estamos tendo nesse deserto. Não é verdade? Se nós estamos somando para que a obra do Senhor venha a ser concretizada, ou se nós estamos adoecendo outras pessoas. Pessoas doentes emocionalmente, pessoas doentes espiritualmente, pessoas doentes, né? Elas têm a tendência de contaminar outras pessoas. E não adiantou nada Miriam fazer tudo aquilo, além de se expor, além de expor a sua conduta, além de expor que não estava preparada, além de expor que estava com inveja, além de expor que estava corroendo, né, por dentro, por se sentir inútil. E isso é um perigo muito grande, irmãos. As pessoas, quando percebem que são inúteis, ou melhor, deixa eu reformular. As pessoas, quando acreditam que não são mais usadas por Deus, as pessoas, quando acreditam que não estão mais produzindo algo para Deus, elas têm a tendência de observar a vida de outras pessoas que seguem sendo usada por Deus, e isso a incomoda. Você já percebeu que tem pessoas que elas se incomodam com a forma que Deus te usa? Elas se incomodam com a forma que Deus ainda usa a sua vida, que Deus ainda mantém o processo ministerial na sua vida, e isso começa a incomodar.
E ela começa a apontar para os outros e começa a perguntar o que Miriam fez. Será que Deus só fala através de Moisés? Então não tem mais profeta no nosso meio? Isso é uma declaração óbvia e clara do descontentamento ministerial, espiritual de Miriam. Quando as pessoas chegam até você e começam a criticar o seu irmão, elas começam a dizer, será que é Deus mesmo na vida dele? Mas será que é Deus mesmo? Isso está revelando o descontentamento espiritual dessa pessoa. Pessoas que preferiram parar no deserto e curtir aquilo que estava ruim dentro de si e influenciar outras pessoas a ficarem doentes, a perseguir o seu irmão, quando na verdade o problema estava com ela. Irmãos, o problema não está com você. O problema não está no que Deus faz por você. O problema está nas pessoas que perderam o interesse, que perderam a disponibilidade de se deixar usar por Deus. Não é verdade? O deserto não é para tirar a presença de Deus de ninguém. O deserto não é para fazer-nos competir espiritualmente com ninguém. O deserto não é para nos mostrar melhor do que ninguém. O deserto não é para nos classificar melhor ou pior do que alguém. Não. O deserto é justamente para mostrar a nós mesmos o que ainda precisa ser mudado, o que ainda precisa ser tratado. O deserto é para mostrar que nós ainda não estamos prontos como esperávamos que estávamos a entrar na Terra Prometida. O deserto é para nos ensinar a vomitar para fora toxinas que ainda armazenamos dentro de nós, trazidas lá do Egito. Aquelas toxinas que nós armazenamos dentro de nós na época da escravidão do mundo, na época da escravidão espiritual, quando éramos presos, pelaquela situação, e nós curtimos isso. E quando nós estamos atravessando o deserto para entrar na Terra Prometida, quando nós estamos atravessando esse trajeto, nós descobrimos que isso ainda está dentro de nós. E esse aperto de Deus, o calor do deserto, a tribulação, as privações, a falta de água, a falta de comida, a falta de alimento, e aí nós podemos dizer a sede pela justiça, a fome da palavra, o sentimento de abandono, a solidão, isso tudo no deserto cria em nós pensamentos frustrantes. Mas na verdade está dentro de nós. Ninguém é responsável pela nossa queda, ninguém é responsável pela nossa ruína espiritual. Ninguém é responsável por nós perdermos o interesse de fazer a obra de Deus, não. Porque Moisés também estava naquele deserto. Muitos estavam passando a mesma coisa que Miriam estava passando. Mas havia uma escolha. Havia uma escolha de se manter na presença de Deus. Então, quero dizer para você, nessa tarde, seja influência benéfica no deserto. Seja influência positiva na vida do seu irmão. Não compactue com a ruína de ninguém. Não compactue com a queda de ninguém. Não suscite no meio da congregação, no meio da membresia à sua volta, voluntários a somar com você para colocar em dúvida o ministério de alguém, a conduta de alguém, o caráter de alguém. Porque isso só mostra a sua própria ruína, a sua própria doença, a sua insatisfação. Seja uma influência positiva, filtre tudo que chega até você. Não coma toda palavra trazida até você como verdade. Filtre antes. Examine a fonte daquilo que veio até você. Examine se a fonte é confiável. Antes de você agredir alguém, de você defamar alguém, de você subir a bandeira da destruição, somar com outras pessoas para que alguém não chegue até onde Deus quer que chegue, filtre. Procure saber se essa pessoa está bem espiritualmente. Procure saber se esse mensageiro contrário à vida do seu próximo tem problemas espirituais. Porque pessoas doentes adoecem. Pessoas magoadas magoam. Pessoas feridas ferem. Pessoas insatisfeitas transmitem insatisfação. Não é verdade? Pessoas mal resolvidas, elas tendem a procurar responsáveis pela sua situação. Tudo isso deve ser observado. Tudo isso deve ser analisado.
Quantas pessoas hoje são prejudicadas pela maldade de outra pessoa? Quantas pessoas que eu conheço, eu também já fui prejudicada, pregadores amigos meus, pregadoras amigas minhas, mulheres de Deus, homens de Deus, quantas pessoas já foram atingidas por esse veneno tóxico no meio do arraial? Essa tentativa de matar o teu crescimento, essa tentativa de impedir você produzir. Isso provém de pessoas insatisfeitas. Isso provém de pessoas doentes. Pessoas que estão comissionadas junto com você a participar da terra prometida, a entrar na terra prometida, mas que ainda não estão prontas. E isso traz problema. Traz, irmãos. Isso traz problema, sim. Isso traz questionamentos, isso traz dúvidas, isso acrescenta no nosso meio de uma forma tão assustadora que hoje nós percebemos que não temos afinidades verdadeiras uns com os outros. Estou falando de rede social, onde tudo é bonito, todo mundo dá um like naquilo que você posta, todo mundo diz um amém, todo mundo gostou. Mas isso tudo só fortalece uma vida raquítica, virtual. No corpo a corpo, no olho, nós percebemos que nem todo mundo tem afinidade um com o outro. É como se fossem estranhos, sorrisos apáticos, olhares atravessados, cabisbaixos, porque não consegue olhar, sustentar o seu olhar na vida do seu irmão, porque conhece as raízes que ainda estão dentro de si. Então, nessa tarde, Deus quer nos dar um alerta para que nós venhamos ser bênção na vida do nosso irmão. Para que nós não venhamos compactuar com aquilo que não soma com Deus, com aquilo que não glorifica a Deus, com aquilo que não exalta a Deus. Não é verdade? Olha só a pergunta que Miriam faz. Olha só como ela deixa claro, notório, que está se sentindo inútil no meio do arraial. Porque ela sabia que podia ouvir a voz de Deus. Ela foi um instrumento de Deus nesse início, nesse trajeto todo. Às vezes a pessoa, ela se sente perdida. Ela não consegue mais ouvir a voz de Deus, ela não consegue mais ter utilidade na sua concepção para Deus. E ela começa a prestar atenção que outras pessoas continuam aí sendo usadas por Deus. Ela consegue prestar atenção que tem outras pessoas que continuam avante no seu ministério com Deus. Isso incomoda. Não é verdade? Quem será que está incomodado com a sua persistência em servir a Deus? Será que essa perseguição toda contra você, contra o seu ministério, contra a sua vida, não se deve ao fato de algumas pessoas que estão à sua volta se sentirem inúteis diante de Deus? Irmãos, é só dobrar o joelho e orar e dizer: eis-me aqui, Senhor. É só se colocar na posição que Deus usa. É só querer. A obra é carente. Há uma necessidade tamanha de voluntários a fazer essa obra. Não precisa ninguém derrubar ninguém. Não precisa ninguém prejudicar ninguém. Não precisa ninguém defamar ninguém. Não precisa ninguém contribuir com a descredibilidade do seu irmão. Não precisa nada disso. O problema está em nós, não em Deus. O problema nunca esteve em Deus. Deus nunca desistiu de nós. Nós, com a nossa conduta, com a nossa interpretação contraditória à sua palavra, nos afasta de Deus. Não é verdade? Tinha uma irmã falando para mim, no final de semana passado, que ela estava desconhecendo uma pessoa que muito brindava com ela, que muito compactuava com ela a alegria do Senhor, e de repente essa pessoa se tornou uma estranha. De repente essa pessoa passou a martirizá-la, passou a criticá-la e envolver outras pessoas nisso também. E ela estava toda machucada, e ela dizia para mim que estava magoada, estava machucada, que isso tinha mexido com a fé dela, que ela não estava mais se sentindo à vontade na casa do Senhor, fazer a obra do Senhor por causa disso. Eu falei para ela: irmã, ser irmão é laços de sangue, não de contribuição ministerial. Não nos tornamos irmãos porque pregamos, porque cantamos, porque louvamos, porque pastoreamos ou porque delegamos uma função eclesiástica. Não. O que nos torna irmão são laços de sangue. Somos corpo de Cristo. E esse laço de sangue
nos identifica como irmão. E às vezes nós estamos querendo transferir essa responsabilidade para funcionários da casa do nosso Pai. Não é verdade? Não quero que um funcionário da obra de Deus sinta por você aquilo que só um irmão pode sentir. Porque ser irmão é laço de sangue. Só sente a sua dor quem tem laços de sangue com você. Você pode ver, você já foi num velório, claro que já foi. E eu costumava observar isso. O seu ente estava ali morto. E a família ficava ali em volta, inconformada. Conformada. E muitas pessoas chegam ali, cumprimentam, abraçam, externam ali o seu lamento, né, a sua dor, mas passa. Alguns até deixam o seu nome escrito ali, que participaram daquele momento, na verdade, assinam lá aquele livrinho que tem na porta onde está sendo velado alguém, e saem. Mas a família doente que está morto ali, elas permanecem ali até o último momento, porque elas estão sentindo aquela perca. É um pedaço delas que está morrendo ou morreu ali. Isso é só família. Isso só é transmissível à família, a irmãos, a quem tem laços verdadeiramente de sangue com você. Não é porque alguém te cumprimentou, te abraçou, ou escreveu uma frase bonita no seu post, que significa que ela tem laços de sangue com você. Não significa que ela tem afinidades com você. Então, às vezes, nós nos frustramos porque os estranhos da nossa casa não sentem a nossa dor. Nós nos frustramos porque percebemos que os estranhos da nossa casa não sentem o nosso sofrimento. Mas isso não é para os estranhos. Isso é para quem é irmão. Isso é para quem tem laços de sangue com você. Sangue de Cristo. Aquele sangue que nos une, que nos mantém num só corpo, no corpo de Cristo. Isso faz toda a diferença. Então não desanima, não. Não deixa de fazer a obra de Deus, não deixa de adorar a Deus, não deixa de crer que Deus é na sua vida. Não abandona o teu chamado, não abandona o teu ministério, não perca a tua sensibilidade de adorar a Deus, não perca a tua sensibilidade de sentir a presença de Deus por causa de alguns doentes no arraial. Porque alguém está doente, porque alguém adoeceu. Não. Te reserva. Sai do meio dessas pessoas doentes. Não deixa isso te contaminar. Não seja mais um doente nesse trajeto, nessa antessala que nos prepara para entrar no céu. Nessa antessala que nos prepara para ter uma nova vida. Nessa antessala que nos prepara para nos desprendermos de toda aquela toxina que trazemos do mundo, que trazemos do Egito. Passamos muito tempo no mundo, herdamos muita coisa do mundo, obviamente. O Senhor, quando diz para o povo sair do Egito, mandou trazer tudo o que eles tinham. Adquirimos muita coisa no mundo. E quando chegamos no Evangelho, essa bagagem toda, ela vem. Trazemos toda essa bagagem. E essa bagagem, ela é desfeita no deserto. É no deserto que essa bagagem toda é desfeita. Mas nós vemos com ela. Então, às vezes, tem pessoas aí do seu lado que ainda está com a sua bagagem. Existe o apego. Embora muitas coisas a gente constituiu no Egito, embora muitas coisas a gente conseguiu na época da escravidão, temos apego. Tem pessoas que têm apego, seu eu, tem apego, seu ego, tem apego, eu sou, eu faço, eu vou. Isso tudo é bagagem. E que tem pessoas que têm dificuldade de abrir mão, porque é a única coisa que tem. E para nós recebermos uma nova mobília, para nós recebermos uma nova vida, nós precisamos desocupar compartimento. Não é verdade? Nós precisamos nos desprender de certas coisas para que Deus venha dar novidade de vida a nós. Né? Irmão, ser cristão, ser fiel a Deus, não é desempenhar um bom papel eclesiástico. Não é pregar bem, até porque é o Espírito de Deus quem nos usa. Não é ter seguidores, admiradores. Isso não faz nós cristãos natos, não. O que nos faz cristão verdadeiro é uma mudança de vida. É uma mudança de atitude. É quando alguém percebe que você pode mudar, que mudou, porque viu que você também mudou.
E isso não é tão simples de conseguir, né? Porque é tudo novo. É uma novidade de vida. Significa algo novo. E nós temos dificuldade de aceitar o novo. Nós temos dificuldade de aceitar esse algo novo em nossas vidas. Mas é preciso mudar. É preciso nascer de novo. Escutei uma pessoa falar para mim que o batismo nas águas afogava o velho homem, matava o velho homem, e quando nós levantarmos dali, automaticamente nós somos nova criatura. Mas não é verdade, não se iluda. Não se iluda com isso, porque o velho homem ele não está afogado. Não, ele não está. Ele está vivo e presente dentro de nós, lutando para retomar o poder das nossas vidas, para retomar o poder das nossas atitudes, para nos escravizar novamente para trás. Então não existe esse negócio, eu desci as águas, eu sou nova criatura. Não, nós só somos nova criatura quando nós temos atitude, posturas de uma nova criatura. Até lá é um aprendizado todo dia. Até lá é você dar de cara com o velho homem, com velhas situações, com velhos comportamentos, com velhas pronúncias, com velhos verbos. E tudo isso é uma indicação que o velho homem nunca esteve morto. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o velho homem está em pé, forte e pronto a lutar para ocupar o controle das nossas vidas. E que a nossa maior guerra seja essa. Não se preocupar com quem Deus está usando, com quem Deus não está usando. Não se preocupar com quem pregou, com quem deixou de pregar. Essa disputa toda, esse câncer todo que gira em torno de nós, quem pregou, quem não pregou, quem prega mais, quem prega menos, quem prega bom, quem prega mal, né? Ser selecionado por pessoas. Isso tudo é uma doença que precisa ser sarada dentro de nós. O que nos faz próximos de Deus não é a aceitação das pessoas por nós. Não é quando somos aceitos pelas outras pessoas que somos aceitos por Deus. É quando indicamos que Deus está nas nossas vidas. Sempre vai ter aquele que te ama e aquele que te odeia. Sempre vai ter aquele que concorda e aquele que não concorda com você. E isso não pode influenciar no que você é. Isso não pode influenciar no que Deus é na sua vida. Segue. Segue o teu caminho. Segue o teu ministério, segue a tua vocação, segue a tua vida com Cristo. Se você não puder fazer grandes coisas, faça pelo menos por você. Mantenha-se curada nesse deserto. Mantenha-se invicta dessa perseguição ao próximo. Gente, nós ouvimos tantas pessoas falar de amor, amor ao próximo. Nós ouvimos tantas pessoas falam tão bem as teorias bíblicas, a liturgia bíblica, até se sobressai. Tem pessoas que eu até reverencio pelo seu conhecimento. É notório, é explícito a capacitação de muitas pessoas, mas isso é teoria. Isso a gente sente de perto quando percebe que, na realidade dos fatos, não condiz com aquilo que fala. Então é só teoria. Então não busque teoria. Não busque uma multidão para te aclamar. Não, mas busque dentro de você essência de Cristo, existência de Deus na sua vida. Busque dentro de você a mudança que tanto necessitamos para entrarmos na Terra Prometida. Nosso trabalho aqui vai acabar. Vai chegar um momento que eu não vou mais precisar palestrar, vai chegar um momento que eu não vou mais precisar ministrar em congressos, em círculo de oração, dar palestra para mulheres, que eu amo fazer isso, né? Amo palestrar. Sei que Deus me vocacionou para isso, sei que Ele me guardou para isso, sei que Ele me capacitou para isso. Eu sou concisa disso. Mas isso um dia não vai mais ter sentido nenhum. Então dá uma olhada para o teu celeiro interno. Procura aquilo que verdadeiramente dá sentido à sua vida espiritual. Se você não puder alimentar muitos por causa da seca, alimente-se você, produza para você. Produza alimentos espirituais para a sua manutenção espiritual. Para que não sejamos aí pegos, surpreendidos. Não é verdade? Me perguntaram se eu nunca fui magoada nesse trajeto. Se eu nunca fui atingida, fui, irmãos. Fui sim.
Quem não foi? Quem não foi caluniado? Não é verdade? Quem não foi perseguido? Quem não foi odiado? E muitas das vezes as pessoas nos odeiam sem nem nos conhecer. Não é verdade? Às vezes as pessoas nos perseguem pelo simples prazer da voluntariedade em contribuir com a ruína do outro. É claro que isso acontece. Mas a gente não pode parar por isso. A existência de Deus, ela precisa prevalecer na minha vida e na sua vida. A existência de Deus, ela precisa ser notória nessas vidas. Não é verdade? Que Deus abençoe você nessa tarde. Que o Espírito de Deus fale mais forte ao seu coração. E que as suas experiências nesse deserto seja para somar a sua vida. Amém? Deus abençoe.